aquilo que o Senhor já colocou no coração dele essa tarde. Se revela nesse lugar mais uma vez, Pai. Eu acredito que do mesmo jeito a gente não volta para casa. Seremos impactados pela Tua palavra. E eu creio que antes deste culto terminar nesta tarde, vai ter milagre acontecendo aqui para a glória do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Glória a Deus. Que privilégio poder estar com vocês nessa tarde, privilégio poder servir esta casa, essa igreja, conhecer vocês. Meu nome é Euler, eu sou mineiro, Mineiro Ai, da cidade de Belo Horizonte. Nós estamos aqui esses dias atendendo alguns compromissos e é um grande privilégio poder servir vocês, louvar a Deus pela vida de vocês, pela vida do pastor Marcelo, que é o pastor dessa igreja, a missionária Vera e Samara, acertei, que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo, que está na direção desse culto, meu amigo, pastor Claudenilson Silva, essa potência, esse homem de Deus, aí ele vem só para aumentar a responsabilidade do pregador, Deus abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. Theo Brasil, meu amigo, de vez em quando eu falo assim, eu tenho que rever minhas amizades, porque sobe antes da gente pregar e faz isso aqui, gente. Oh, Jesus. Quando eu conheci o Theo cantava, eu pregava. Aí hoje o Theo vai para Belo Horizonte, o pessoal fala assim, traz ele para cantar, você prega. Eu falei, de jeito nenhum, dá o tempo para ele. Ele faz essas bagunças, como é que prega depois? Dá o tempo para ele. Theo, que Deus te abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. Deus continue te honrando, te abençoando. Pegue a tua Bíblia, querido. Quero compartilhar algo da parte de Deus para o seu coração. Mateus capítulo 14, versículo de número 22. Mateus capítulo 14, versículo 22. Eu quero trazer algo da parte dos céus para o teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar de forma ímpar e poderosa aos nossos corações. Mateus capítulo 14, versículo 22. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: e logo Jesus compeliu aos seus discípulos para entrar no barco e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E, despedindo a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte, e vindo à noite, ele estava ali sozinho. E o barco, porém, estava já distante do mar, distante já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, na quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos viram andando sobre o mar, perturbaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram-se de medo. Mas, imediatamente, Jesus falou com eles, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Diga glória a Deus, diga aleluia. Se assenta um instante aí, querido. Em nome de Jesus, nós estamos diante de um texto, que é um texto familiar à igreja. Nós estamos diante de um texto que é um texto conhecido. Capítulo de número 14, versículo 22, do Evangelho segundo escreveu Marcos, ele vai narrar para nós Jesus andando por sobre as águas. É um texto que a gente conhece por demais. Mas algumas coisas me chamam a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Algo que os céus fez saltar ao meu coração. A partir do versículo 22, o texto começa com uma informação interessante. Qual é a informação que o texto começa dando para nós? A informação do texto, ele começa dizendo, logo a seguir, compeliu Jesus para que os seus discípulos passassem adiante. Essa expressão compelir está mostrando para nós acerca de uma insistência. Logo a seguir, insistiu Jesus para que os seus discípulos passassem adiante. Isso aqui nos confronta, isso aqui nos chama a atenção, porque é estranho para nós imaginar Jesus sendo o Senhor, tendo que insistir com os seus discípulos para poder ter que fazer algo. Mas essa insistência aqui, eu percebo algumas coisas. Pastor, por que Jesus precisa insistir para os seus discípulos entrar no barco e passar adiante? Primeiro, porque está vindo de uma grande multiplicação de pão e peixe. E isso aqui nos confronta.
Porque quem é de nós que não queremos nos acomodar em ambientes onde está acontecendo multiplicação? Quem é de nós que não queremos estar acomodados em ambiente onde Jesus está abençoando? Alguém já começou a entender o que o céu está dizendo aqui? Acaba de acontecer uma grande multiplicação e nós somos tentados, gente, a nos acomodarmos em lugar onde está dando certo, em lugares onde está tendo multiplicação, em lugares onde a bênção está sendo ordenada. É nesse cenário que Jesus vai olhar para os discípulos, vai falar para os discípulos e vai liberar uma ordem. Qual é a ordem? Entra no barco e passa adiante. Qual é o convite? O convite é simples, o convite é: tudo aquilo que vocês viram até aqui, eu ainda tenho algo novo para vocês, aleluia, eu ainda tenho algo extraordinário para vocês. Então a ordem é essa: entra no barco e passa adiante. Esse confronto de entrar no barco e passar adiante mexe comigo, porque ao contrário da travessia de Marcos 4,35, na travessia de Marcos 4,35, Jesus entra no barco, vai com os discípulos, dorme dentro do barco, chega numa cidade chamada Gadara, liberta o endemoniado, como o Theo citou aqui. Só que agora o cenário é o contrário esse. Por quê? Porque dessa vez Jesus não vai com os discípulos no barco. Ele libera uma palavra, ele libera uma ordem. E gente, isso aqui já é extraordinário, porque os discípulos vão começar a navegar debaixo de uma palavra. Os discípulos vão começar a navegar debaixo de uma ordem. E se a gente parar para pensar, se fôssemos olhar dentro da ótica humana, no cenário desse evangelho antropocêntrico, humanista que é pregado hoje, se tinha um barco que não tinha como dar errado, é esse barco aqui. Esse barco tinha a obrigação de dar certo. Primeiro, porque todas as pessoas que entraram aqui eram os discípulos de Jesus. Nessa travessia está indo uma comitiva seletiva. Jesus selecionou os seus discípulos. Os seus discípulos se tornariam apóstolos. Então, além de discípulos escolhidos, seriam vocacionados para uma missão, vocacionados para o ministério. Além de ser discípulos escolhidos, vocacionados, eles começam a navegar debaixo de uma ordem direta, de uma palavra direta. Jesus diz para eles: entra no barco e passa adiante. E quando a gente olha para o cenário, a gente pensa que esse cenário desenha-se um cenário onde não há diversidade. A gente pega uma palavra como essa, um cenário como esse, e diz: não tem como dar errado. Jesus falou, Jesus ordenou, eu sou discípulo, eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma obediência, eu estou debaixo de uma ordenança. Só que o que o texto mostra para nós é algo que me confronta. O que, pastor? O texto diz que quando eles começam a passar adiante, o texto diz que o vento era contrário. Vou falar isso aqui de novo para alguém, porque isso aqui confronta a gente. Pastor, mesmo estando debaixo de obediência, eu enfrento o vento? Enfrenta. Mesmo estando debaixo de uma palavra, eu enfrento o vento? Enfrenta. Perceba que o vento era contrário. Contrário ao quê? Não aos discípulos, contrário à palavra que estava liberada sobre eles. Eu vou profetizar de novo porque alguém levantou a mão ali. Você já reparou que foi só você receber uma palavra? Olhe para mim. Você já reparou que foi só você a receber de Deus uma promessa? Quem já aconteceu isso aqui? Na semana que Deus disse assim: vou abrir a porta, foi mandado embora. Na semana que Deus disse: vou honrar, o pau quebra na semana seguinte, que é só o sangue de Jesus. É vento para todo lado. É ou não é, gente? Na semana que Deus disse: estou entrando com providência, parece que tudo fecha. Por quê? Porque o vento era contrário. Vou falar isso aqui de novo para alguém. Isso aqui me anima. Os discípulos estão navegando debaixo de uma palavra. Os discípulos estão navegando debaixo de uma ordenança. Só que quando o vento começa a soprar contrário, a minha Bíblia diz que na quarta vigília da noite, Jesus decidiu, oh glória, na quarta vigília da noite, Jesus decide encontrar com eles. Como, pastor? Andando sobre as águas.
Não vou falar isso aqui de novo, porque esse glória a Deus aqui, gente, não me convenceu. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo para alguém que quando o vento sopra ao contrário, aquele que liberou a palavra, aquele que liberou o decreto, aquele que te ordenou, se responsabiliza pela palavra liberada pela sua vida. Aquele que liberou a palavra para você, se responsabiliza por aquilo que ele disse. Lá vai Jesus, só que mexe comigo. Lá vai Jesus andando sobre as águas. E aí, pastor Claudenilson, o que me chama a atenção é que Jesus estava no alto do monte orando. Os discípulos estavam no meio do mar. A Bíblia diz que eles já estavam distantes, enquanto Jesus orava no alto do monte. Se você parar para analisar, o alto do monte sempre está acima do nível das águas. O que Jesus está dizendo é: eu não me nivelo pelo vento que sopra contra você. Vou falar isso aqui para alguém: o céu não entra em crise com a sua crise. O céu não entra em desespero com o seu desespero. Alguém levantou a mão para o céu para receber isso aqui. Eu vim declarar nessa tarde para alguém: ele não perdeu o controle das coisas. Vou profetizar de novo para quem tem glória: ele continua sendo o Senhor. Ele está sentado no alto e sublime trono. Tem alguém que acredita nessa palavra? Ele está no controle. Aleluia. Naramaia sorabacalavas. Lá vem Jesus. E irmãos, isso aqui não mexe contigo, porque lá vem Jesus andando sobre as águas. Lá vai. Sabe o que eu acho interessante? É que eu não vi no texto Jesus acalmando as águas para andar sobre ela. Vou falar de novo. Eu não vejo Jesus tendo que acalmar vento para andar sobre ela. Eu não vejo Jesus acalmando tempestade para andar sobre ela. Lá vem ele com vento e tudo. Lá vem ele com tempestade e tudo. Eu estou pregando para quem tem glória a Deus. Lá vem ele caminhando sobre as águas. Vento está soprando, tempestade está batendo, vento está assolando, mas ele está andando sobre a tempestade. Como quem humilha o vento, como quem humilha a tempestade. E aí eu amo o texto, porque Jesus está vindo andando. E o texto diz que os discípulos do barco, quando vê Jesus andando sobre as águas, no meio do vento, no meio da tempestade, quando os discípulos veem Jesus andando, o grito dos discípulos é um fantasma. E isso aqui me confronta, porque na primeira travessia, em que Jesus está indo para o outro lado, para libertar um endemoniado que está em Gadara, na primeira travessia, o endereço do milagre é o endemoniado que está do outro lado. O endereço do milagre é Jesus indo libertar alguém que está na outra margem. Mas nessa segunda travessia, o endereço do milagre é para gente que já é discípulo chamado e está dentro do barco. Vou falar de novo para alguém. O tratamento dessa travessia não é para quem está fora. O tratamento dessa travessia não é para quem está do outro lado. O tratamento dessa profecia é para quem está dentro do barco. E aí a gente precisa ter maturidade para entender que por vezes Jesus vai permitir alguns ventos, por vezes Jesus vai permitir algumas tempestades. Para quê? Para a gente externar o fantasma que está dentro de nós. Porque o grito dos discípulos só revela o fantasma que está dentro deles. Eu não sei aqui, mas lá em Minas a minha avó dizia um ditado: a boca fala que o coração... O grito dos discípulos está externando o fantasma que está neles. Porque você já reparou que é só no vento que você coloca alguns fantasmas para fora? Você já reparou que é quando o vento sopra que você grita o que não deveria gritar? Você já reparou que quando o vento sopra que você externa aquilo que você não ia externar em outra situação? Você já reparou que quando o vento sopra é que a gente coloca para fora tudo aquilo que está preso? Então o grito dos discípulos do barco é um fantasma. E às vezes a gente está tão preso nesse cenário de vento que a gente não consegue discernir que aquilo que a gente está chamando de fantasma, gritando de fantasma, é Jesus que já está operando no cenário. Eu estou sentindo graça. Você levante a mão para os céus.
Eu tenho uma palavra para alguém essa tarde. A palavra para alguém essa tarde é: não chame de fantasma aquilo que os céus está fazendo. Eu vou falar de novo para alguém: não chame de fantasma aquilo que Deus está operando. Ele permitiu esse vento para te libertar desses fantasmas. Ele permitiu essa tempestade, e alguém está entendendo, para você externar algumas coisas, para colocar algumas coisas para fora. Eu vim declarar, como a nossa irmã orou aqui, essa tarde ainda é uma tarde de libertação, essa tarde ainda é uma tarde de milagre. Tem alguém adorando aqui. O grito dos discípulos é um fantasma. O grito dos discípulos externa aquilo que está dentro deles. Mas eu amo o texto, e isso tem que mexer conosco. O que, pastor? Que eu amo no texto, que o mesmo Jesus que me mandou entrar, eu gosto disso aqui, versículo 22 começa dizendo: logo a seguir compeliu Jesus, logo a seguir ordenou Jesus. O mesmo Jesus que me mandou entrar na tempestade, que me mandou entrar no barco para enfrentar a tempestade, é o mesmo que quando a tempestade sopra, é o mesmo que quando o vento sopra, é o mesmo que quando a tempestade assola, é o mesmo que está gritando no meio do mar. Eu vou falar isso aqui de novo para alguém. De repente, no meio daquele barco balançando, de repente no meio daquela tempestade sendo assolada, de repente no meio de tudo aquilo, os discípulos escutam uma voz. Eu vou falar isso até você pegar e dar glória a Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo? No meio da tempestade ecoa uma voz. E que voz é essa, pastor, que está ecoando na tempestade? É a mesma voz do versículo 22, que me mandou entrar no barco. É a mesma voz que me colocou nesse cenário. Eu vim dizer para alguém: aquele que te colocou nesse cenário se responsabiliza por ele. Alguém deu glória. Aquele que te entregou essa porta se responsabiliza por ela. Aquele que fez a chamada garante ela. Eu estou profetizando para alguém que está vivo. Pensou mesmo que Jesus ia te mandar entrar no barco, te fazer atravessar, para na hora do vento você ter que se virar sozinho? Para na hora da tempestade não. Na hora da tempestade, mesmo que os discípulos não consigam identificar, a mesma voz que mandou entrar, a mesma voz que me garante. O grito dele no meio do vento é um grito de alguém que está dizendo: eu sou responsável pela obra que eu comecei, eu sou responsável pela chamada que eu te entreguei, eu sou responsável pela trajetória que eu te entreguei. E aí o grito é: não temais, sou eu. Ele está dizendo para alguém: eu estou nesse negócio. Ele está dizendo para alguém essa tarde: eu estou nesse negócio, não tenha medo. Ele está dizendo para alguém essa tarde: eu estou nesse projeto, não tenha medo. Ele está dizendo para alguém essa tarde: eu estou nessa chamada, não tenha medo. Eu estou profetizando para quem tem glória a Deus e aleluia. Ele está dizendo para alguém: sou eu. Glória. Eu estou, sou eu. E aí, gente, o que eu acho mais louco desse texto, porque aí é uma loucura, é o Pedro que escuta uma voz. Vou falar de novo para alguém. É o Pedro que escuta uma voz, e ao ouvir a voz, Pedro diz: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Como? Andando sobre as águas. Gente, olhe para cá. Eu sou casado com uma amazonense. Minha esposa morava em Manaus, né? E uma certa feita ela falou, quando eu conheci, ela disse: bora conhecer minha mãe. Conheci meu sogro, bora conhecer minha mãe. E lá em Manaus tem um negócio que é incrível. Existem lugares que você não chega de carro, só de barco. E é horas, até eu teve lá agora 18 horas dentro de um barco para chegar numa igreja para ministrar. E a minha esposa disse, eu disse: nós vamos como? Ela disse: de barco, amor.
Pensa, mineiro, que lá a gente não vê água, a não ser na Lagoa da Pampulha, não tem água para nada lá. Aí do nada ela falou, nós vamos viajar de barco. Eu falei, quanto tempo essa viagem? Ela falou, só uma noite. Eu falei, vou tomar um Dramin, que eu acordo quando esse barco encostar. Não quero nem ver esse negócio. Irmão, só que eu esqueci o Dramin. E começou a viagem, amanheceu o dia, tocou a sirene, eu disse, glória a Deus, está chegando. Ela disse, não, é para o café da manhã. Daqui a pouco, meio-dia, tocou outra sirene, eu falei, chegou. Ela disse, não, agora é o almoço. 18 horas dentro do barco. E de vez em quando o barco balançava e eu lembrava, Jesus, isso aqui é floresta amazônica. Tem misericórdia, Senhor. E o barco balançando. E eu falei, Senhor, se esse negócio aqui afundar, eu morro aqui dentro, porque eu não pulo nessa água. Irmão, floresta amazônica tem jacaré, eu desse tamanho era petisco. Eu ia primeiro, irmão. Falei, não pulo na água não, morro aqui. Porque, gente, no meio de uma adversidade, dentro da água, o lugar mais seguro para você ficar quieto é onde? No barco. Ninguém no meio da tempestade pula na água. Ninguém com vento soprando desce do barco. O lugar seguro é ficar dentro do barco. Aí veio o doido do Pedro no meio da tempestade, vendo o que eles nem identificaram o que era, mas ele identifica uma voz. E eu amo isso aqui. Por que Pedro identifica a voz? Porque ele já teve a experiência com a voz. Quando ele disse assim, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Experiência com essa voz. Quem tem experiência com a voz, identifica essa voz. Aí Pedro diz, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. O que Pedro está ensinando para a gente? Se a gente aprender isso como igreja, Pedro está dizendo, é melhor correr risco aonde está tendo tempestade ao lado de Jesus, do que insistir num barco aonde ele não está dentro. Eu prefiro correr risco na tempestade. Eu vou falar isso aqui de novo para alguém. Eu prefiro correr risco no meio do vento. Eu prefiro me arriscar na tempestade. Eu prefiro correr risco no meio da tempestade, ao lado de Jesus, do que insistir no ambiente aonde Ele não esteja. Então, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Se é o Senhor, manda eu descer do barco. E aí Pedro de novo, a experiência com essa palavra. E aí eu amo Jesus, porque Jesus, a resposta de Jesus é, vem. Desce do barco e vem. Eu amo isso aqui, gente. Porque o vem não é vem Pedro, é só vem. Pega o texto não está especificando, o texto diz vem. Porque o vem servia para todos que estivessem dentro do barco. Aí aqui está um nível de experiência. Por que tem gente que caminha no sobrenatural e tem gente que vai ficar preso em ambientes que estão te segurando a vida toda? Porque tem gente que está disposta a ouvir o vem de Jesus. Tem gente que está disposta a ouvir uma voz. O vento está soprando, mas entrou alguém aqui hoje dizendo, tudo que eu preciso é ouvir uma voz. Eu vim declarar para alguém que essa tarde é uma tarde de resposta. Eu vim declarar para alguém que essa tarde é uma tarde onde você vai ouvir um direcionamento. É uma tarde onde você vai ouvir uma voz. Eu estou profetizando para quem está recebendo de mão levantada isso aqui. Eu estou dizendo para alguém que é uma palavra de ordem liberada do céu. E a palavra é vem. Vem, Deremaia. E aí é interessante, por quê? Porque do mesmo jeito que eu disse para vocês, que Jesus não acalmou a tempestade para andar nela, Ele também não acalma para Pedro. Vem do jeito que está. Pastor, mas o vento está soprando, tira esse pezão do barco e vem. Pastor, mas eu estou sendo assolado, tira o pé do barco e vem. O convite dos céus para alguém aqui essa tarde é, a partir de hoje você vai começar a andar em ambientes sobrenaturais. Eu vou liberar isso aqui de novo para alguém. A partir de hoje você vai começar a pisar
em ambientes que você ainda não pisou. Você vai começar a experimentar coisas que você ainda não experimentou. Eu vou liberar uma palavra para quem tem glória. Quem canta não canta mais do mesmo jeito. Quem prega não prega mais do mesmo jeito. Quem serve não serve mais do mesmo jeito. Por quê, pastor? Porque está sendo alicerçado um ambiente sobrenatural. Ambientes, desce do barco e vem. Desce do barco. Eu estou sentindo graça aqui. Aleluia. Prepara para viver coisa extraordinária. Prepara para viver ambiente sobrenatural. Você pode levantar a mão para o céu para adorar. Eu já vou concluir. Mas há um convite dos céus aqui para alguém. Alguém que até hoje ficou preso em uma geografia. Alguém que até hoje ficou preso em um cenário. Alguém que até hoje ficou preso em uma circunstância. E isso, já tem gente adorando a Ele. Porque Deus está dizendo, essa é a noite de você romper com ambientes que te prendem. Essa noite é a noite de você romper com geografias que te prendem. Alguém está recebendo a autoridade dos céus aqui. Essa noite de romper. Essa tarde de romper com geografia que te segura. Pedro vai ter a coragem de descer do barco. Pedro vai ter a coragem de ouvir uma voz. Tudo que nós precisamos nesse tempo, e aqui é uma palavra, tudo que nós precisamos nesse tempo é discernir a voz que a gente está ouvindo. Você precisa discernir. Pedro vai descer. Pastor, ele vai afundar. Eu sei, mas vai ser o único que vai andar. Vou falar de novo para alguém. Pastor, ele vai afundar. Eu sei, mas ele vai ser o único que vai andar. Pastor, por que Pedro afunda? Por que Deus permite Pedro afundar? Lembra que eu disse que essa travessia é para tratar o caráter de quem está dentro do barco? Por que ele permite Pedro afundar? Porque Pedro ia ser o pastor dos camaradas que ficaram no barco. Hoje a gente imagina Pedro indo e voltando. Olha para cá. Imagina Pedro indo e voltando sem afundar. Imagina Pedro indo e voltando. Ninguém suportaria ele depois. Aí Jesus está dizendo, eu libero uma palavra, eu libero uma ordem. Você caminha debaixo de obediência. E eu até permito você afundar debaixo de obediência. Mas você afunda, mas não morre. Vou de novo. Você afunda, mas não morre. Por quê? Porque o afundar não é para te matar, é para te tratar. Vou falar de novo. Não é para você morrer, é para você ser tratado. Por quê? Porque quando você voltar dentro do barco, tem gente que vai ser pastoreado por você. Quando você voltar na tua casa, tem gente que vai ser influenciado pelo que Deus vai fazer na tua vida. Quando você voltar para a tua casa, tem gente naquele negócio que será influenciado pelo que Deus vai fazer na tua casa. Na tua empresa tem gente que será influenciado pelo que Deus vai fazer em você. Eu estou profetizando para quem tem glória. Aonde você mora, tem gente que será influenciado pela chamada, pela vocação, pela unção, pela graça. Ora na calavarácia. Levanta essa mão para adorar. Alguém será chamado. Não se frustrarão. Fica de pé no seu lugar. Não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar. Levante a mão, diga. A terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Olhe para mim. Quando Pedro vai e afunda, quando ele começa a afundar, a Bíblia diz que ele clama. E aí não é eu não, tá? É frase do Theo. Vou dar os créditos. Qual era a distância que Jesus estava de Pedro, pastor? A distância de um clamor. Eu vou de novo. Só quem ora pegou isso aqui. Qual era a distância que Jesus estava de Pedro? A distância de um clamor. A pergunta que eu faço para alguém essa tarde, a gente vai orar. Você já teve
a experiência de afundar mesmo debaixo de obediência. Porque quando a gente assume, gente, quando a gente afunda por escolhas erradas, quando a gente afunda por pecado nosso, quando a gente afunda por precipitação nossa, a gente sabe. O confronto, pastor Claudemir, isso não é afundar. É quando a gente afunda debaixo de uma palavra que a gente começa a questionar, dizendo assim: mas foi ele que mandou eu vir. Estou pregando para a gente aqui que tem uma palavra. Eu vou falar de novo, eu estou pregando para a gente aqui que você tem uma palavra. Para a gente que tem uma direção. Deus falou contigo. Você sabe que Ele falou contigo. Você sabe que foi Ele que te ordenou. Você sabe que foi Ele que te entregou. Você sabe que um dia você ouviu o vem dEle. E você desceu do barco acreditando, confiando. E quando a gente começa a afundar debaixo desse vem, quando a gente começa a afundar debaixo dessa autorização, a gente começa a questionar, dizendo: mas por quê? Foi Ele que mandou, foi Ele que autorizou, foi Ele que disse. Mas eu tenho uma palavra para alguém. A palavra para alguém é: basta você clamar. E eu quero te convocar nessa tarde a você a levantar suas mãos aos céus. O Ministério Louvor vai adorar o Senhor de novo. Mas eu quero que você clama, mas clama com autoridade. Clama como nunca, porque enquanto você clama, os céus estão me dizendo aqui: há uma mão estendida nesta casa, há uma mão estendida nesse lugar, há uma mão estendida nessa tarde. Há uma mão estendida. Deus vai começar a tomar pessoas aí agora. Abre a boca, vai. Há uma mão estendida. Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará, pois eu estou contigo. Isso, diga. Eu estou contigo. Escuta Deus falando contigo. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, isso. está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração. Tem resposta chegando está agora. Causando dúvida. Tem socorro chegando agora. Olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu quero te convidar a sair do teu lugar. Eu quero te convidar para vir para a ponta do altar e nós vamos levantar um clamor aqui. Foi só Pedro clamar e a resposta chegou. Foi só Pedro clamar e as mãos estavam estendidas. Então nós vamos levantar um clamor aqui agora. Isso, vem pro altar, vem pro altar. Pode chegar bem pertinho do altar aqui. Isso, vem bem pro altar, vem bem pro altar. Isso. Mas levante as suas mãos, vamos clamar.